Alguém já disse que se a vida fosse fácil, a gente não entrava nela chorando, a gente entrava rindo. A vida é difícil e a vida sempre é muito difícil. E porque a vida é tão difícil constantemente, a gente pode dizer que a vida difícil é a vida normal. É assim que a gente tem que encarar os problemas que acontecem e as surpresas desagradáveis da vida, como coisas da vida. Eu tive uma namorada que me inspirou muito na minha juventude, porque ela era uma pessoa muito guerreira. Certa vez a casa dela foi invadida por uma barreira. E eu lembro que quando eu soube, eu corri para lá e eu cheguei e vi pessoas chorando, vi pessoas desesperadas, vi uma parede derrubada, vi a lama até o meio da parede da casa. A família estava devastada. Era uma coisa triste. Mas essa minha namorada, ela parecia uma Scarlett O'Hara naquela cena famosa de O Vento Levou, erguendo a mão com a terra na mão e dizendo: vamos reconstruir, porque ela calçou umas botas, ela ergueu os seus punhos e ela foi para aquela barreira e ela foi arrancar aquela lama de dentro de casa, dizendo: vamos reconstruir, porque ela sabia que a vida normal é a vida difícil. Eu frequento a Igreja Batista de Correias. Uma vez eu cheguei no culto da manhã e fiquei sentado observando algo que acontecia lá na frente. Tinha um rapaz que andava arrumando uns aparelhos de som, arrumando os instrumentos musicais, para lá e para cá, fazendo muita coisa, só que todo mundo estava observando, assustado, porque esse rapaz não tinha braços. Esse rapaz, de repente, foi para o órgão, para o teclado, e ele sem braços, apenas com os 2 cotocos de braço, que tinham quase um palmo, menos de um palmo, ele tocou lindamente, usando o queixo como recurso adicional. Ele tocou uma música linda, maravilhosa, que encheu o templo, encheu nossos corações e encheu nossos olhos de lágrimas. Mas não era só. Esse rapaz depois sentou-se numa cadeira e com a guitarra a seus pés ele tocou de maneira maravilhosa, como um ás da guitarra, uma das guitarras mais lindas que eu já ouvi na vida. Esse menino tocou no encerramento da Paralimpíada. Ele tocou no Rock in Rio, ele tocou em diversos programas de televisão e ele viaja o Brasil tocando a sua guitarra e mostrando para o mundo que a vida ela é difícil, a vida é normal. Esse menino, quando nasceu, ele se chama Jonathan Bastos. Se quiser, procura na internet, tem vídeos sobre ele. O Jonathan, quando nasceu, a mãe dele ficou muito chocada porque ela não sabia que o filho viria com aquele defeito. E a mãe, muito honestamente, deu testemunho para a gente naquele dia na igreja, dizendo que ela saiu pela rua meio desesperada, dizendo: Deus, por que comigo uma situação difícil como essa? Nós somos uma família pobre, como é que nós vamos fazer? Mas Deus tocou no coração dela e disse para ela: sua vida é difícil, sua vida é normal, eu estarei contigo. E ela foi, e ela educou, mãe coragem que ela foi, educando esse filho para não ser diferente dos outros, para enfrentar com coragem a sua dificuldade, para ser uma criança que brincasse, que escrevesse, que subisse, que aprendesse música como ele aprendeu, para poder ser uma pessoa normal. E o Jonathan hoje é um artista brilhante que aprendeu a viver com a sua dificuldade, porque ele aprendeu com a sua mãe que se a vida é difícil, a vida é normal. Às vezes a gente tem coisas que nos faltam, pode ser os braços, mas pode ser um amor que a gente queria ter e não tem, pode ser a família que partiu, pode ser a família que não é o que a gente queria que fosse, pode ser uma doença que nos surpreendeu, pode ser um emprego perdido, pode ser alguém muito querido que morreu antes do que a gente esperasse e a vida ficou difícil. E eu estou aqui para te dizer que a tua vida é normal. Encare-a com coragem, como aprendizado para reforçar a musculatura da tua vida. Uma vez eu vi um sabiá na varanda do prédio que eu morava. Mas eu parei na vidraça da varanda e fiquei observando aquele sabiá porque ele estava completamente despenteado, faltando pedaços de pena na cabeça, faltando um pedaço da cauda, com a asa meio quebrada, o bico meio rachado. Nitidamente era um sabiá sobrevivente e guerreiro. Ele tinha passado por alguma batalha contra outro animal ou contra outra ave e ele estava lá manquejando pela varanda. E eu parei e fiquei observando. E fiquei pensando: o que será desse sabiá? Para azar nosso, o sabiá tomou um susto porque saiu um homem desses muito ocupados, desses muito conscientes de que a vida tem que ser perfeita, e falou: que bicho feio, era melhor que morresse. Uma pessoa que acha que a vida sua é boa quando é perfeita e que não sabia, como eu já tinha aprendido, como aquele sabiá tinha aprendido, que a vida difícil é a vida normal.
Aquele homem defende a eutanásia e defende aborto. Por isso ele queria o Sabiá morto, mas o Sabiá não. O Sabiá sabia que a vida dele era normal e de repente ele correu pelo piso e eu fiquei ansioso vendo o que ia acontecer e ele com muita dificuldade decolou e ele voou e ele ganhou os céus voando meio torto, mas voando lindamente, vencendo a sua dificuldade. Eu lembro que eu escrevi no poema sobre o pássaro: só porque ao pássaro faltava um pedaço de cauda, não se dava por isso ser uma ave encurtada de alma. Você é uma ave encurtada de alma? Não, não é. Não seja. Pegue as suas dificuldades e enfrente os desafios e alce o voo que você precisa voar, mesmo com a asa quebrada, mesmo faltando coisas na sua vida, porque a vida difícil é a vida normal e Deus será contigo, porque Ele diz na Bíblia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na adversidade, pelo que nós não temeremos quando os terremotos derreterem os morros e lançarem as montanhas nos mares. Nós não temeremos, e aí eu acrescento que não temeremos a lama que invade a casa, não temeremos o problema no emprego, não temeremos a falta de bico do Sabiá, a falta de asa ou a falta de braço do Jonathan. Nós não temeremos. Nós aprenderemos que a vida difícil é a vida normal, que pode ser a vida vitoriosa, porque os que esperam no Senhor, isso é promessa bíblica para os que amam Jesus Cristo, os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. A tua vida está difícil, a tua vida está normal, a tua vida vai ser vitoriosa, como a vida daquela minha namorada, como a vida do Jonathan, como a vida do Sabiá, como a promessa que Deus faz na Bíblia de ser nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso apoio, mesmo na hora difícil, porque a hora difícil é a hora normal. Deus te abençoe.